Olá! A pessoa com deficiência precisa lidar com uma série de desafios ao longo da vida, mas talvez o mais doloroso seja o preconceito. E foi justamente pensando de onde vem o preconceito e por que é tão difícil combatê-lo que hoje eu converso com a psicóloga e professora da PUC de São Paulo, Mirthe Tânia de Souza Cruz. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite. Parece Honra até que imensa. somos meio parentes, porque a minha mãe era Cruz, descendente de português. Por que não, né? Não sabemos. Ô, Mirthe, é possível a gente dar uma explicação, pelo menos uma explanação, para entendermos um pouquinho? Eu acho que tudo a gente não vai conseguir entender, mas entendermos um pouquinho de onde vem o preconceito e a discriminação? Muito difícil sua pergunta, né? Mas muito oportuna, porque o preconceito ele é registrado historicamente em todos os grupos humanos ao redor do planeta. Então, nós temos registros pré-históricos de origem do preconceito, de registro de manifestação do preconceito, assim como nós temos na história judaico-cristã uma série de registros que mostram a experiência mesmo, a vivência do preconceito de diversas formas. Então, nós podemos dizer que a humanidade, o humano, né, fazer parte do ser humano, tem uma dimensão aí do preconceito na própria experiência do existir humano. Isso tem muito a ver, né, as teorias da psicologia social sustentam a ideia de que isso tem a ver com o fato de que, na construção da própria identidade do eu, num processo de alteridade, eu preciso construir o meu eu a partir do outro. Então, quem é esse outro? O outro é alguém, quando ele é diferente de mim, quer seja por questões religiosas, questões étnicas, questões de qualquer natureza, ele se torna um outro diferente de mim, portanto, eu começo a repeli-lo de tal forma que crio uma categoria de inimizade nesse outro. Porque o outro, ele existe, sempre existiu, alguém diferente de mim, que não faça parte daquele grupo pequeno do qual eu convivo diariamente. No entanto, ele se torna um preconceito a partir do momento em que eu o inferiorizo, em que eu coloco nele, nesse outro, características que o desumanizam. E geralmente a gente coloca no outro as características negativas nossas. Nossas, que nós não queremos enxergar. Então, é um lado nosso que nós reprovamos, que nós temos dificuldade em lidarmos e nós, então, colocamos isso no outro. Nós vemos o outro com essas características e, portanto, repelimos, o reprimimos e, enfim, traçamos aí uma série de problemas em relação a ele. Bom, a partir daí começa a haver o descarte, né? Sim. A gente pode falar que o descarte vem antes do preconceito e da discriminação. Quando o Sapiens ainda era caçador-coletor, ele era um ser migrante, né? Ele migrava. Um ser então migrante, deixava os nômade, fracos, os doentes para trás. Ainda não era uma discriminação, mas já era o início do descarte daquele diferente. Exato. Daquele que estorvava. Sim, exato. E daí é muito delicado e sensível discutir essa questão, tendo em vista que, né, na visão que nós temos hoje, isso é um crime. Se constitui um crime você desprezar um idoso, você desprezar uma criança com algum tipo de restrição de mobilidade e tal. No entanto, né, na evolução humana, esse movimento ele existiu e ele permanece em algumas tribos que são, de certo modo, vivem isoladas por conta da necessidade do trânsito, do tráfego, de serem nômades, ao longo da sua história aí. Nós vivenciamos isso. Uns tempos desse atrás eu tinha até levantado uma questão das pessoas fazerem um censo na parte de índios, na parte de nômades no Brasil e talvez até no mundo, de onde estão os seus deficientes. Seria, né, muito oportuno. Ia se descobrir coisas Sim. que lá da pré-história que ainda permanecem até hoje. Permanecem, reproduzem, talvez modificam alguns hábitos, mas a essência permanece ali. Quer dizer, a gente carrega o DNA dos sapiens. Sim. Sim, não de tem certo jeito. modo. De certo modo, o homem evoluiu culturalmente, intelectualmente, no entanto,
permanece com alguns resquícios desse processo evolutivo. Até hoje o homem não entendeu, e eu sempre falo isso. Se nós somos seres criados por Deus, ou se foi o acaso, não vamos discutir aqui religião, esse tipo de coisa, mas se fôssemos criados todos iguais, onde estaríamos? Na caverna. Certamente. Inclusive com muita dificuldade de nos enxergarmos, porque nós só existimos e evoluímos graças a essas diferenças. Aqueles soldadinhos de chumbo, né? Se fosse Exato. criado soldadinho de chumbo, tudo igualzinho. A gente não tinha evoluído nem para o tacape. Não, de forma alguma. Não tinha evoluído nem para o machado de pedra. Concordo porque plenamente. eu não cresceria com a ideia do outro. Exato. E é o outro, essa ideia do outro que me constrói como ser humano e me permite essa evolução, inclusive psíquica. E até hoje a gente não consegue, quer dizer, eu vou te falar, eu não me incluo nisso não, viu? Mas muitas pessoas não conseguem entender que a humanidade só chegou aonde chegou pela diferença. Sim. E que nós temos que exaltar as diferenças, nós temos que louvar as diferenças, nós temos que agradecer as diferenças. É isso que nos faz, né, seres humanos. Exato. E, inclusive, hoje, né, na atualidade, século XXI, você só inova se você tiver no seu quadro funcional pessoas de diferentes culturas, diferentes etnias, DNAs e tudo mais. Ou seja, crescer, evoluir e inovar tem a ver com a diferença, tem a ver com esse convívio. No decorrer da evolução, nós tivemos aí a época em que se matava a pessoa com deficiência, né? Descartava realmente da sociedade. Né? Isso está exemplificado historicamente, que se matava mesmo as crianças que nasciam com deficiência. Depois nós passamos por um processo evolutivo enorme, né? Jogava-se na rua, jogava-se na valeta. Né? Depois passamos por um outro processo evolutivo, colocava-se em casas especializadas, onde as irmãs iam tomar conta, ou as madames ricas patrocinavam lá o isolamento total daquelas pessoas com deficiência. E até hoje a gente ainda, recentemente, nós tivemos a Roda da Vida aqui na Santa Casa, as casas André Luiz, a casa do Betinho, a casa de Davi, que receberam centenas e milhares de pessoas, de famílias que deixavam seus entes deficientes ali e abandonavam para sempre. Por que você acha que a sociedade tem a mania de empurrar para debaixo do tapete? Certo? Porque é muito difícil enxergar seus próprios defeitos, né? E no caso da sociedade brasileira, acho que isso ganha uma tonalidade muito mais grave, né? Na medida em que ela realmente cria mecanismos de gestão para isolar, né, o diferente, para isolar o deficiente, para isolar quem quer que seja que não esteja ali de acordo com a normativa. A discriminação, o preconceito, ela é um pré-julgamento? Sim, é uma pré-avaliação, um julgamento prévio. E esse juízo prévio, ele é muito perigoso. Ele tem dimensões aí de uma tomada de decisão, às vezes, que pode levar a um ato discriminatório, como, por exemplo, no mercado de trabalho, de não aceitar ou de avaliar, ter um viés avaliativo, um viés subjetivo de avaliação que leve em consideração aquela questão que pode ser uma pessoa com deficiência, pode ser uma pessoa negra, pode ser uma mulher, etc. O pré-julgamento vem naquele caso que você citou agora há pouco, de ver no outro somente os problemas que eu tenho. Por exemplo, ele não é capaz de fazer tal coisa. Ele não tem capacidade para fazer determinado texto, ou determinado vídeo, ou determinada função. Esse aí é um pré-julgamento, já faz com que o outro seja definido por mim. Sim, exato. Então, a priori, eu não sei quem é a pessoa, eu não estou dando oportunidade para que ela se expresse, para que ela possa, né, dizer quem ela é, a que veio e tal. Eu já estou fazendo esse julgamento a partir das lentes dos meus óculos preconceituosos. O preconceito e o racismo são diferentes? São bem diferentes, porque o racismo, ele é um tipo de preconceito, de certo modo, mas não é o único, nós temos vários tipos de preconceitos. O que é o racismo? O racismo, ele é um preconceito, digamos assim, de uma forma muito exagerada, em função de características raciais, de uma determinada classe, digamos, classe não, de um determinado grupo étnico. Né, de um determinado grupo étnico. Ele é somente com relação à raça e à cor.
Ou não, Exato. ou só a raça? A raça e a cor. No Religião caso do entra Brasil, em outro tipo de entra em preconceito. outro. É um preconceito religioso. É que, no caso do Brasil, o fenômeno é mais complexo, porque você pode, inclusive, colocar a variável religiosa dentro do preconceito racial. Os brasileiros têm mania de dizer que nós somos muito cordiais, muito brincalhões, né? O baiano é muito brincalhão, Sim. muito risonho. Né? Muito preguiçoso também. É um preconceito que é um preconceito. Exato. Surgiu essa ideia de que o baiano é mole, que é tranquilo, né? Isso é um preconceito. É um preconceito, sim. Porque, na verdade, isso forma um tipo de estigma, né, social. Recorto certas características e projeto num povo, numa nação ou num grupo específico em função aí de ideias que são pré-concebidas minhas, né? Então, o preconceito é um problema daquele que o tem, né? Seria um problema terapêutico, digamos assim, ou seja, o preconceituoso ele tem que tratar isso na sua terapia. No entanto, quando ele fere o outro, isso deixa de ser um problema individual e passa a ser coletivo. E pouca gente sabe que a Bahia foi importantíssima na independência do Brasil. Sem dúvida. A Bahia foi que registrou as primeiras heroínas brasileiras que pegaram em armas e expulsaram os portugueses daqui. Foram os baianos que brigaram e definiram a situação aqui. Depois que o Dom Pedro tinha gritado a independência, teve muitas revoluções. O pessoal acha que ele levantou a espada e acabou, já estava independente e tal. Não, houve muita guerra, muita revolução, muita briga com os portugueses, porque eles não iam entregar de mão beijada, né? E os baianos foram decisivos nessa questão. Isso o pessoal não reconhece. Não reconhece. Inclusive, também não reconhece, por exemplo, a importância das primeiras cientistas, as médicas, né, baianas, mulheres baianas. Então, há todo um movimento aí. Acho que o Brasil devia olhar para a Bahia com mais carinho. Só para quebrar esse negócio da Bahia aí, eu tenho um zelador lá no meu prédio, chama-se Wilson, ele é baiano. Sabe como é que eu chamo ele? De Speed Wilson. Porque o cara ele não para um segundo, ele é tudo rápido. Sim. Então, esse aí já quebrou toda a ideia do preconceito contra a Bahia. E normalmente é bem isso, assim, né? Alguém que está ali antenado, com muita vontade, muita prontidão para o trabalho e para ajudar, né? Ok. Estamos conversando com a psicóloga e professora da PUC de São Paulo, Mirtitânia de Souza Cruz. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.